Cleiton Barreto de Oliveira, o primeiro promotor de justiça da comarca de Canguaretama. Fui nomeado para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, digo até que foi acolhido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em 8 de julho de 2010. Ingressei nos quadros do MPRN junto com mais 36 colegas e a missão era ocupar, lotar as promotorias do interior do estado com promotores de justiça que pudessem naquele momento acompanhar o processo eleitoral e retomar em várias daquelas unidades de lotação todo o trabalho de integração do Ministério Público com o interior do estado do Rio Grande do Norte, especialmente a região do Oeste e Alto Oeste. Naquele momento a gente vai para o interior do estado como promotores de justiça substitutos e minha primeira lotação foi a comarca de Almina Afonso, integrada ainda pelos municípios de Rafael Godeiro, Frutuoso Gomes e Lucrécia. Aquela visão de uma comarca do Alto Oeste, com todas as dificuldades, com toda a estrutura ainda não tão boa do Ministério Público, foi a primeira experiência nessa instituição. A chegada no interior do estado significava o encontro de uma realidade muito difícil. A estrutura encontrada em Almina Afonso era espaços físicos muito pequenos, apenas um único computador, já um pouco defasado em termos de qualidade para trabalho, móveis também de baixa qualidade, sem espaço para recepção e atendimento das pessoas, uma dificuldade estrutural muito grande, aliada também à dificuldade de pessoal, já que nós não dispunhamos naquele momento de servidor, então eu tanto dava os despachos dos procedimentos extrajudiciais, como também cumpria, expedia os ofícios, as notificações, preparava as atas das audiências e reuniões, preparava também a própria pauta, tinha que ficar organizando, verificando a pauta de audiências judiciais para conciliar com a pauta de audiências extrajudiciais, e essa era a estrutura daquele momento do Ministério Público. Após essa experiência em Almina Afonso, eu fui designado para a terceira Promotoria de Justiça de Açu, e aí já uma experiência diferente, porque era uma promotoria semi-especializada, diferente de Almina Afonso, que era uma promotoria única, então todas as demandas elas permeavam o dia a dia do promotor de justiça. Açu, naquele momento, em 2010, vivia uma grave crise de segurança pública, com uma sucessão de homicídios, e aquele desafio de estar 3 meses em Açu foi um desafio muito enriquecedor para a carreira profissional, apesar dos desafios. Na sequência, eu fui designado para a 46ª Promotoria do Patrimônio Público de Natal, uma das experiências mais ricas de Ministério Público que tive, tanto no contato com colegas muito experientes naquela área, como o Dr. Afonso de Ligório, Dr. Eudo Rodrigues Leite, Dr. Rinaldo Reis, que tinham naquela estrutura de promotorias uma forma de trabalho, uma metodologia de atuação que eu fui me integrando e que moldou, de certa maneira, o profissional que eu sou hoje nessa área do patrimônio público e na forma de atuar. Na sequência, eu fui promovido para a Promotoria de Justiça de Upanema, promotoria de justiça na qual eu passei lotado quase 8 anos, onde finquei raízes, onde pude compreender bem quais eram as demandas da sociedade, onde recebi o título de cidadão upanemense, e foi talvez a experiência também mais longeva no Ministério Público. Era uma comarca do oeste do estado que passava por suas transformações sociais e econômicas devido lá aos royalties do petróleo, devido ao crescimento da cultura agrícola em relação ao melão, e aquilo também, todo aquele período me trouxe um amadurecimento profissional extraordinário. O júri é uma das grandes atribuições, um dos carros-chefes da atuação do membro do Ministério Público. Os júris normalmente eles são carregados de emoção porque as famílias estão presentes, a memória daquela pessoa que se foi, ela é resgatada, seja pelas boas práticas, seja pela conduta errônea que a pessoa tenha tido, e de certa forma o júri, além de julgar a pessoa do réu, daquela pessoa que cometeu o crime, ela é também um resgate dessa memória, dos traços humanos daquela pessoa que se foi. E de fato, um dos júris que mais foram carregados de sentimentos foi um feito até recentemente, o ano passado, na Promotoria de Justiça de Canguaretama, em que o réu, uma pessoa que havia sido violentada durante a criança, uma pessoa que havia sofrido diversas violências durante a sua fase
da adolescência, uma pessoa que tinha experimentado diversos sentimentos negativos e experiências ruins ao longo da vida, passou a reagir a essas experiências repetindo-as, praticando os mesmos atos os quais marcaram sua vida. E naquele momento do júri, quando eu falei para o réu que ele era aquela criança ferida, que ele era aquela pessoa que foi violada, que foi violentada, que sofreu ao longo da vida, esse réu desabou. Ele teve o seu encontro com a verdade e percebeu, me disse isso ao final do júri, de que tudo o que ele fazia era uma resposta àquilo que tinha sido experienciado por ele. E que ele passou a compreender que aquele tipo de conduta não apagava a memória ruim, mas sim levava ele a ter memórias negativas tão ruins quanto aquelas que ele sofreu. E ele disse ao final do júri: eu fui condenado, mas minha pena é justa. A minha chegada na Promotoria de Justiça de Canguaretama foi por promoção. É uma promotoria de justiça desafiadora pela quantidade de processos, pela quantidade de procedimentos e pela complexidade de alguns fatos, já que já possui uma rede tanto socioassistencial quanto de saúde de média complexidade, que exige não só conhecimento teórico de como se estruturam essas redes, mas um conhecimento também prático de como trazer coesão na forma de trabalho, na estruturação dos métodos de trabalho de todos os serviços públicos que estão disponíveis para a sociedade de Canguaretama e municípios da comarca. Eu chego na Promotoria de Justiça de Canguaretama no mês de março, no início do mês de março, e 15 dias depois, todos os espaços do Ministério Público, todas as sedes do Ministério Público foram fechadas por conta da pandemia da Covid-19. Então, a chegada na Promotoria de Justiça de Canguaretama, ela coincide, de certa maneira, com essa experiência que foi mundial de enfrentamento de uma pandemia. Naquele momento, o grande desafio era não pararem os serviços do Ministério Público, podermos, através da tecnologia, continuar prestando serviço à população, mas também tentando compreender quais eram os desafios do momento, quais eram as sobrecargas que o sistema de saúde, por exemplo, enfrentava naquele momento e quais eram os desafios para a educação, para a economia, para toda a estruturação da sociedade naquele momento de pandemia da Covid-19. Naquele momento em que a pandemia estourou, acredito que o Ministério Público ele foi eficiente em dar a sua contribuição, não apenas para o enfrentamento daquela dificuldade pandêmica, mas também por se preocupar em manter todos os seus serviços funcionando. As sedes do Ministério Público, em que pese estivessem fechadas, mas rapidamente nós conseguimos construir uma rede de atendimento virtual, conseguimos estruturar os drives para que todos os arquivos estivessem disponíveis aos membros, conseguimos concluir a etapa de transformar todos os procedimentos extrajudiciais físicos em procedimentos extrajudiciais eletrônicos. Foi uma expansão também do processo judicial eletrônico. Nos momentos em que havia dúvida se o que estava sendo feito era correto, acredito que o Ministério Público, dentro de sua esfera de atribuições, cumpriu sua parte, tentando articular todos os atores sociais que enfrentavam a pandemia da Covid-19, mas também mantendo seus serviços em evidência, mantendo seus serviços funcionando. Desde que eu entrei no Ministério Público, a gente já evoluiu no sentido de comunicação de suas unidades, no sentido de ter uma intranet e uma internet mais robusta, de ter drives que possam receber os arquivos nossos de trabalho nas nuvens, a proteção dos dados do Ministério Público, que antigamente eram custodiadas e feitas em meio físico, hoje estão em ambientes de nuvem. E esses 15 anos em que eu estou no Ministério Público, uma grande preocupação de todos os procuradores gerais e todos que pertencem à instituição é modernizá-la, é trazê-la sempre para o que há de melhor, para o que a tecnologia pode oferecer de melhor como complementariedade ao serviço do Ministério Público. Eu recordo que tanto em Almina Afonso, quanto em Upanema, quanto em Canguaretama, as principais experiências que tive foram com pessoas que buscavam o serviço do Ministério Público como forma de mudar a sua realidade de vida. O interior ele é rico em sentimentos, ele é rico em figuras humanas, ele é rico em adjetivações. E uma das coisas que é mais interessante no interior é a simplicidade das pessoas e como essa simplicidade ela é capaz de construir pontes. E em Upanema, especificamente, a gente tinha lá uma pessoa
um cidadão que tinha deficiência mental, mas que era uma pessoa muito conhecida naquela cidade por criar pequenos problemas para a comunidade. Ele foi apreendido numa dessas ocasiões, um local onde ele pudesse ser custodiado, e a Polícia Militar levou ele exatamente para a Promotoria de Justiça. E lá na Promotoria de Justiça, quando ele entrou, ele disse: olha, aqui eu tenho que me comportar, aqui é a justiça. E quando eu falei com ele, perguntando por que ele tinha feito aquilo, por que ele estava ali, por que ele foi preso, ele disse: é porque eu estava com fome. Aí você quer comer alguma coisa? Eu ofereci a ele lá uns biscoitos, um café, e ele disse: esse é o meu alimento dos últimos 3 dias. Isso foi o que eu comi nos últimos 3 dias, aquele biscoito e aquele café. E de fato, essas realidades, essas experiências, esse sentimento das pessoas que às vezes podem parecer marginalizadas, mas que são faces humanas, são sentimentos humanos, são realidades humanas, às vezes de vida, que são trazidas, levadas ao Ministério Público, à Promotoria de Justiça, e saber tratar dessas ocasiões é também saber, às vezes, enxergar o humano que está por trás do erro, do ilícito, do crime que foi cometido. O Ministério Público, ele integra a minha vida. Eu digo que eu não pertenço aos quadros, eu fui recepcionado no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Hoje, os meus principais amigos são colegas do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A minha experiência profissional, ela mudou a minha vida pessoal, mudou onde eu vivo, mudou onde eu moro, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de encarar os desafios da vida. A cada terceirizado, a cada estagiário de graduação, de pós-graduação, enfim, a cada integrante do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o desafio é pertencer a essa instituição de uma forma plena, viver as experiências profissionais que temos nessa instituição de uma forma empática, sempre sabendo que por trás da gente e necessitando do nosso trabalho existem pessoas em situação de dificuldade, existem pessoas fragilizadas emocionalmente, existem pessoas que não encontraram outra solução senão procurar o Ministério Público. E nosso trabalho, nossa atenção, nossa dedicação, nosso esforço diário é para fazer melhor a vida desse cidadão, dessa cidadã. É para trazer um farol de esperança, é para conduzir essas pessoas a uma solução daquele problema que elas enxergavam como insolúveis em suas vidas. Então, cada dia de dedicação de um integrante do Ministério Público à sua profissão é também um dia de formação de um cidadão e de uma cidadã, de uma integração dessa sociedade potiguar.